de um rei. Eles têm direito, o rei não pode impor impostos sobre eles sem que ouça os representantes deles e assim por diante. O princípio daquilo que nós vamos chamar hoje de Carta Constitucional. Mas aí vocês vão vendo coisas mais interessantes. Ao longo do século XIV, por exemplo, você tem juristas estabelecendo legislações sobre ter, não ter. Né? E até que 1617. Você já imagina que nesse momento as cidades já são muito maiores, a população da cidade já está bastante grande, né? Já começa a se pensar, e surge um sujeito chamado René Descartes, que nós conhecemos como um grande matemático, né? Toda a geometria analítica é dele, mas ele era também um pensador, além de ser espadachim, ele lutou lá numas batalhas, tudo, né? O cara era Mas ele estava em busca, como pensador, ele estava em busca do seguinte: há necessidade de se encontrar uma verdade, e esta verdade tem que ser base para todas. A verdade não pode se basear nem em alguém que diga que é verdade. Olha, esse óculos é bom e eu estou dizendo. Não, isso não é verdade, porque é opinião. Ou é mesmo que eu seja douto no assunto, a verdade está partindo de fora. Não, tá? Então, a verdade para Descartes tinha que ser uma sentença que fosse verdade em si e que não precisasse de nada para dar base a ela. Bom, chega numa pensão lá na Holanda, de repente ele tem um insight. Vocês todos conhecem a frase dele, não? Qual a frase de Descartes? Cogito ergo sum, né? Ou seja, em português, eu penso, logo eu existo. Olha só. Puxa, mas tem alguma importância essa frase? Só para você pensar. Quem pensa? Eu. Logo, eu existo. Eu penso, a origem da verdade sou eu, e a minha existência, quem dá, sou eu. Percebem o que ele criou com isso? Ele tirou todo o resto. Ele tira a própria, vejam bem, a igreja que era detentora da verdade, do bem e do mal, ela que determinava o que era verdade e o que não era verdade. Deus, que era a base, a segurança da verdade, acabou. Não que Descartes fosse ateu, mas ele dizia, o homem não precisa de Deus para encontrar a verdade. O homem é o dono da verdade, o homem é a raiz da verdade, o homem é a fonte da verdade. Eis o ponto original da visão de mundo burguesa, que vai entrar em crise na década de 60, deste século passado. Tá? Até aqui entendido? Mas aí eu fui avançando para não, né, só para a civilização burguesa surge em luta contra, como eu falei para vocês, né? Então, essa civilização, ela vai nascer, como eu estou dizendo para vocês, da liberdade e da igualdade. Quer dizer, o habitante do burgo, ele quer ser livre. Ele vai pregar esta liberdade até o final da busca dele da supremacia da civilização. Vocês estão vendo essas duas palavras? Vocês se lembram dessas duas palavras em alguma coisa da história? Isto, Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Este é o ideal que se buscou 700 anos antes da Revolução Francesa acontecer. Este é o rosto da burguesia. Liberdade contra o aprisionamento feudal. Igualdade contra o nascimento de sangue azul. Nasceu naquela família sangue azul. Vai ser príncipe, vai ser isso. Nasceu nessa família, vai ser servo da gleba. Não.
o seu nascimento é em absoluta igualdade. E nós só nos transformamos com a nossa vida, né? Esse é o segundo ponto. Aqui entra um aspecto interessante, que é o individual se sobrepõe ao social, né? E aqui é uma coisa que toca muito para a nossa civilização, né? A civilização burguesa, ela vai contra uma outra posição estipulada pela filosofia grega, que é assumida pelo cristianismo, que é o social. Aristóteles diz: o social antecede o individual, ou seja, o indivíduo existe só na sociedade, no social. O que o pensamento burguês vai dizer? O contrário. O homem é o indivíduo. Locke, no segundo compêndio, no segundo tratado dele, sobre ética, etc., né, ele desenvolve esse raciocínio. Na verdade, ele desenvolve esse raciocínio, mas era já o conceito que pululava ali naquele ambiente séculos antes, né? O homem é o indivíduo que tem propriedade. O social é formado por vários indivíduos. E o Estado existe para a garantia do indivíduo, que é, na verdade, a garantia da propriedade. Deu para entender ou não deu para entender? Esse conceito é chave na compreensão da visão burguesa de civilização. Então você sai de uma civilização onde o social precedia o individual e você entra numa civilização onde o individual tem que ser preservado a todo custo, porque é ele que forma o social. E daí um passo para o individualismo é uma coisa muito rápida, né? Aí um outro ethos, ou uma outra visão de valor, né? Você não é mais o ser. No grego, o ser é que constitui a pessoa, né? E na visão burguesa, é o ter que se constitui como eixo da pessoa. A civilização burguesa, portanto, é a civilização do ter. O homem como proprietário, né? A ética burguesa, entendam, burguesa aqui é sempre um habitante do burgo, né? A ética burguesa é a primazia do ter, quem tem é o proprietário e o Estado existe para defender a propriedade. Eu estou passando esses pontos porque aqui está o eixo da nossa civilização, né? E é tão corriqueiro isso na nossa vida, que nós às vezes imaginamos que isto é absolutamente natural, né? Eu passo por uma estrada e durante 15 minutos a 100 km por hora eu vejo de um lado numa assim, propriedade do Zé, propriedade do Zé, propriedade do Zé, propriedade do Zé, né? E só está no mato. Eu digo cá comigo mesmo, puxa, o Zé é rico, né? Mas há uma outra consciência mexendo aqui, dizer, o que faz esse mato todo aí na propriedade do Zé, quando podia ser muito melhor aproveitado? Não pode, porque a propriedade